Alfredo, a gente vai falar hoje sobre o oitavo mandamento, né? E eu estava mostrando para o pessoal o Catecismo Maior de Westminster e eu estava mostrando o comentado, né? E eu queria começar, antes de passar a palavra para você, eu queria começar lendo um trechinho que Johannes Gerhardus Voss comenta sobre o oitavo mandamento. Lembrando, né? O oitavo mandamento, qual é? Não furtarás, né? E depois eu vou ler para vocês o que a pergunta 141 diz, né? Quais são os deveres que são exigidos desse oitavo mandamento. Mas primeiro eu vou dar uma lida no comentário. Ele diz assim, qual é o alcance do oitavo mandamento? O alcance geral do oitavo mandamento é o respeito à santidade da propriedade, da mesma sorte que o sexto impõe respeito à santidade da vida e o sétimo à santidade do sexo. A propriedade ou a riqueza é criada por Deus e confiada ao homem para o seu uso na glorificação e no serviço de Deus. É, portanto, um compromisso administrativo atribuído ao homem e, por isso, tem de ser respeitado. O oitavo mandamento, portanto, requer não apenas que nos guardemos de roubar o bem do nosso próximo, mas que conquistemos e conservemos o nosso, né? Esse mandamento é um daqueles, né, Alfredo, que a gente passa batido, né? Não furtarás. Nunca roubei chiclete na loja americana. Então, pronto. Esse aí eu posso passar, já ver qual é o nono, se tem alguma implicação comigo, né? Mas quando a gente vai estudar o que realmente significa o oitavo mandamento, é assustador, né? Porque ele tem um alcance muito grande. E aí, antes de te passar a palavra, eu vou ler a pergunta 141 do Catecismo Maior, que diz assim, quais são os deveres exigidos no oitavo mandamento? Os deveres exigidos no oitavo mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens. Dar a cada um aquilo que lhe é devido. Restituir aos donos legítimos os bens tirados deles ilicitamente. Dar e emprestar gratuitamente conforme nossos recursos e as necessidades dos outros. Moderar os nossos juízos, desejos e sentimentos relativos aos bens mundanos. O cuidado e a busca providente para obter, guardar, usar e dispor das coisas necessárias e convenientes à sustentação da nossa natureza e apropriadas à nossa condição. Ter um meio de vida lícito e empenhar-se nele. A frugalidade, evitar processos judiciais, fianças ou outras demandas semelhantes. E o esforço por todos os meios justos e lícitos de procurar, preservar e aumentar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros quanto o nosso próprio. Eu queria começar te fazendo uma pergunta. Por que nós crentes achamos que buscar bens e riqueza é pecado? Isso advém da doutrina católica romana. Né? Os católicos romanos, eles ao longo do tempo, eles estabeleceram uma associação equivocada daquilo que a Escritura Sagrada fala, sobretudo quando o Senhor Jesus diz, né, bem-aventurados os pobres, porque herdarão o reino dos céus. Surge um movimento muito grande dentro da igreja, no sentido de que a pobreza ela está diretamente associada a uma vida de santificação. O princípio em si, ele pode ser aproveitado. O problema são os desdobramentos que isso traz, porque a santidade não está na pobreza. A Igreja Católica ela tem muito essa visão de estabelecer santidade com práticas, com objetos, né? Daí a utilização dos sacramentos, a própria visão política, por exemplo, da Igreja Católica, que se baseia, né, no grande pilar de Tomás de Aquino, que é natureza e graça. Então você tem ali uma junção nesse sentido, e aí você tem, mas isso advém antes de Tomás de Aquino, com os mosteiros, os votos de pobreza. Os franciscanos, eles são talvez o maior ícone com relação a isso, e aí se associa.
Isso também está ligado a uma visão equivocada que, ao longo da história da igreja, se deu ao trabalho. O trabalho era visto como um mal necessário. Quer dizer, a vida contemplativa, ela era, de fato, o alvo maior do cristão, enquanto que o trabalho, o labor, era uma coisa relegada a gente que não tinha muita preocupação em ter vida com Deus. Então, é a reforma, sobretudo Calvino, que resgata a visão bíblica do trabalho. Porque o trabalho, ele não é consequência de um pecado ou do mal. O trabalho, ele foi instituído no mandato cultural antes da queda. Então, exatamente. Então, o que Deus fez? Deus deu uma propriedade ao homem, uma propriedade que era dele, e concedeu a ele o trabalho. Você vai cuidar do jardim, etc. Você vai atuar. Então, o trabalho, de fato, é bênção do Senhor. Calvino, obviamente, que retorna às Escrituras, ele olha para esse propósito e aí coloca que o trabalho, na verdade, é uma manifestação de adoração ao Senhor. E o trabalho, ele deve ser exercido com os seguintes objetivos. O primeiro é fidelidade naquilo que faz, porque quando eu trabalho, eu estou trabalhando para o Senhor. Segundo, poupar, eu devo poupar dinheiro. Isso é um elemento que nós vamos entender no quarto item, mas o primeiro é poupar. O terceiro é vida frugal, vida simples, não ostentar. Max Weber, quando ele analisa isso naquele livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalino, ele só vai até aí, por isso ele comete um erro. Ele se esquece do quarto item de Calvino, que é usar a poupança para ajudar os irmãos na fé que vivem em situação de penúria. Então, de fato, a propriedade privada e o calvinismo têm uma importância muito grande nessa consolidação do sistema capitalista, das liberdades, do trabalho. Claro que depois essa ética reformada é retirada e o capitalismo vira realmente esse frenesi, esse enriquecer, enfim, que é um outro papo. Mas, infelizmente, muitos crentes que ainda possuem, vamos dizer assim, um coração católico romano, ainda que evangélico, então ele vai dizer, não, isso é muito, essa dicotomia existe nas igrejas. Olha, meu irmão, você está se dedicando muito ao seu trabalho secular. Você tem que se dedicar ao trabalho do reino. O que ele está fazendo? Então, essa dicotomia, que é uma dicotomia que se alastra, né, se espalha para todas as áreas, faz com que se crie essa visão, que não é uma visão bíblica, né, é uma visão que advém de uma teologia pagã, né, uma teologia que fala de práticas que em si podem trazer santidade. Aí as pessoas então dizem que ter propriedade privada, isso é pecado. Isso também é somado ao coração comunista, socialista que temos no Brasil. O Brasil, de fato, é uma nação muito demarcada por essa mentalidade marxista de propriedade. Quando ser rico é uma vergonha, quando ter propriedade é uma vergonha, você ter condições, você ter posse, passa a ser uma vergonha, porque na estrutura religiosa do marxismo, o que é o pecado? Isso advém de Jean-Jacques Rousseau. O pecado é a propriedade privada. O marxismo diz? Que em tempos imemoriais as pessoas viviam, não tinha família, não é? Então as mulheres procriavam, não se sabia quem era o pai, viviam dessa forma linda, né, e maravilhosa. De repente, alguém tem a seguinte ideia. Ele marca um pedaço de terra no chão e diz assim, isso é meu, é de minha possessão. Aí o marxismo diz, é aí que entra o pecado, é aí que entra a desgraça. Então, quando ele toma essa posse, ele vai pensar, opa, eu não posso deixar isso para qualquer um, eu não vou deixar isso para filhos dos outros, eu preciso ter filhos, meus filhos, para herdarem isso. Aí ele aprisiona a mulher. A mulher agora se torna prisioneira dele no lar, vai ser mãe dos seus filhos, ou seja, todo esse empreendimento no marxismo é tido como um mal.
E isso entra, claro, porque os desdobramentos são muito grandes. Por isso que o marxismo é contra a família. Eles querem destruir isso, porque eles falam que é uma estrutura de legalidade burguesa. Então, o que, que ele vai dizer? Vai dizer que você tem que destruir tudo isso. Agora, com relação à propriedade, para o marxismo, e não só o marxismo, mas o pensamento de esquerda, mesmo em Rousseau, em Jean-Jacques Rousseau, na Revolução Francesa, o maior mal que existe é a propriedade privada, porque, segundo eles, esta é que promove guerra, dissensão, exploração, etc, etc. Uma visão deturpada, doente, totalmente destituída daquilo que o Senhor Deus institui, mas como nós vivemos épocas em que o transcendente, que a lei de Deus, que a existência do Criador, que demanda poder sobre todos e para as esferas sociais, como isso não existe, então o brasileiro evangélico ele possui esta sensação de que você, fulano já quer se mostrar. Olha lá, ó, comprou um carrão, agora não sei nem se vai falar com a gente. É bobagem, né? É Quer ver tolice. outra coisa? Quer ver outra coisa que acontece muito na igreja? Você é médico. Então, eu acho que para você servir a igreja e para honrar o teu diploma de medicina, você precisa atender todo mundo de graça na igreja. A gente se sente ofendido quando um profissional, membro da igreja, cobra pelo trabalho dele. Quer dizer, isso está entranhado na gente, a gente nem sabe por que a gente pensa isso, mas é isso aí que você falou, né? A questão de você pensar que é lícito você pagar a um trabalhador por aquilo que ele produz, independente de quem ele seja. Né? Se ele é meu filho e ele me presta um serviço e ele tá trabalhando para mim, é justo que eu pague bem, né? Exatamente. E é aquilo que eu digo, não é? É justamente essa visão de propriedade privada, porque associa tudo que está ligado à propriedade privada, a ganhar dinheiro, à mesquinhez, né? A pessoa é mesquinha, é o mal, o grande mal dessa estrutura religiosa do marxismo. O pecado, a queda, é a propriedade privada. Eu estava conversando hoje com Sandra, minha esposa, estávamos no carro, e aí falamos de um apresentador de televisão que atualmente ele deve ganhar mais de R$ 1 milhão, incluindo salário, por mês, né? Por mês. Está comprando um jatinho agora básico, né? Um Legacy e tal. E nós estávamos conversando sobre isso, eu disse, Sandra, é impressionante, né? Porque os esquerdistas ficam malucos com isso. Isso é um absurdo. Como é que uma pessoa dessa ganha tanto enquanto outros vivem na miséria? Ei, eu digo assim, epa, mas peraí, ele tem um retorno. Se você se acha o bambambam, bam, bam, você é esquerdista, acha que indo para a televisão você traz o mesmo número o Ibope que ele consegue, os merchants que ele consegue, a Vai lá, né? projeção, né? Tenta a Vá lá e sorte. faz. É a mesma coisa. Neymar ganha bilhões, isso é um absurdo. Tá, tudo bem, então tira o Neymar e vai você lá no campo de futebol, vai lá, vai jogar. Então as pessoas não entendem isto. O fato de que nesse sistema. Porque o problema, Simone, é a neurose, a obsessão pelo igualitarismo. Então eu tenho que Sim, diminuir quanto você ganha para você chegar no meu patamar. É simplesmente sim. isso. Churchill já dizia isso, né? O socialismo, ele dizia o seguinte: o capitalismo ele promove a riqueza do povo. O socialismo promove a pobreza, iguala todo mundo por baixo. Não é? Sim. É claro que a gente, com isso, entende também que o sistema capitalista como um sistema, ele possui também pecado, porque é uma estrutura humana, é uma Sim, estrutura, basta ver, né, as explorações que existem, ninguém está negando isso. sim. Mas a questão é que o problema da visão que se coloca por parte da esquerda não é histórica, ela não é real, ela é ideológica. E como o David Koizes fala, uma coisa muito interessante, né? O que é ideologia e qual é o problema da ideologia? É que a ideologia ela tem diante de si toda a completude, tudo que existe daquilo que Deus criou. Aí ele vai lá e pega um pontinho dessa criação, um pontinho só, e faz desse ponto o seu todo.
toda a sua visão de mundo está naquilo ali. Isso é ideologia, isso é idolatria. Quer ver um exemplo? Você olha para o próprio marxismo. Qual é o pontinho que ele pega? Economia. Qual é o pontinho que o liberal pega? Individualidade. E aí ele faz disso tudo. Quer dizer, não, tudo no mundo diz respeito ou ao individualismo, ou à economia, ou ao que quer que seja. E esse é o problema. Quer dizer, você tem o marxismo que estabelece como ponto principal a economia e que traz os desdobramentos para igualitarismo, para uma série de questões, e aí, para ele, isso é pecado. E muito crente, infelizmente, embasado nesse coração socialista, né, eu sempre faço um teste. Você quer descobrir se você é um socialista funcional? É se eu fizer a seguinte pergunta: você acha que o Estado é responsável pela saúde? Se você disser sim, você é um socialista funcional. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Você pode até ser um bom socialista, mas você é socialista. Se eu digo assim, educação é responsabilidade de quem? É do Estado. Você é socialista. Porque ao Estado cabe apenas louvar as pessoas de bem e reprimir as pessoas do mal. Pronto, ponto. É isso. É para isso que o Estado existe, e por isso são ministros de Deus para o refrear do pecado social, do pecado entre as esferas. Mas acontece que esse coração ele está movido por esse socialismo. E não apenas isso, aí como eu disse também pela teologia papista, teologia católica romana, né, de associar pobreza à virtude. Então todo pobre é virtuoso e todo rico é sem vergonha, né? Vai por aí. Agora, é interessante, né? Porque quando você vê a palavra de Deus falando sobre onde está o nosso coração, falando sobre a riqueza para nós nos guardarmos, né, do amor ao dinheiro, ali não está falando para ricos, né, Alfredo? Está falando para pessoas. Porque você pode ter, e aí é mais um furo aí dessa ideologia, né? Dessa doutrina católica, né? Você pode ser pobre de Marredeci, né? E mesmo assim você amar as riquezas. Você não tem, mas você ama e vive para obtê-las e inveja as pessoas que conseguiram aquilo que você tem ou que você gostaria de ter, né? Então, essa não é uma palavra de cuidado apenas para os ricos, mas para nós também que não somos ricos, né? Mas sempre estamos desejando mais do que aquilo que Deus nos dá na condição que nós estamos vivendo, né? Porque a condição de tirano, a condição de opressor, está no coração. A pessoa é Exatamente. pobre. Dê a ele um pouquinho de dinheiro para você ver Exatamente. o que vai acontecer. Entende? Veja como essa pessoa é pobre. Ela mora numa comunidade, ok, trabalhadora, etc e tal. Aí ela tem alguém que vai trabalhar para ela. Como é que ela trata essa pessoa? A gente vai ver isso daí. Aham. Quer dizer, esse desejo por opressão, isso não está ligado à minha condição. Por isso que Paulo, lá em Filipenses, quando ele diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então ele fala, né? Com riqueza, com pobreza, com comida, sem comida, moradia, sem moradia. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, no sentido de que em Cristo, estando em Cristo, ele possui a estabilidade do contentamento em toda e qualquer situação. Se ele está pobre, não tem o que comer, praticamente ali passando fome, a alegria dele é a mesma se, por exemplo, ele estivesse num palácio com uma mesa posta e muita comida. Uhum. Tá? Então, exatamente isso que deve gerir, ou seja, não é o que eu tenho ou o que eu não tenho, não é o que eu possuo ou despossuo. O importante é estabilidade em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, a minha visão de propriedade, de trabalho. A Escritura Sagrada mesmo diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Isso aí não se aplica só às questões espirituais. Isso se aplica também no dia a dia, na minha vida. Então, essa visão de, não, porque como se riqueza imediatamente levasse as pessoas a um estado de orgulho, isso aí vem dessas ideologias, não é? Tanto teológicas quanto filosóficas e históricas,
que deturpam completamente a realidade. Eu conheço um casal riquíssimo de Brasília. Já fiquei 2 vezes hospedado na casa dele, já preguei na igreja dele lá. Só não vou citar nomes aqui por questões óbvias, mas assim, riquíssimos. E um casal, né? Assim, ele ficou viúvo, né? E casou de novo com outra serva de Deus. Mas assim, simples. Você está na casa da pessoa, vê aquela, né? E veja, não ostentavam. Dentro do padrão deles, era uma Sim, casa sim, relativamente simples. Mas dentro do sim, padrão sim. deles, claro, né? Aham, aham. Obviamente, o carro da garagem dele não é o carro que o pastor Hebe tem, né? Claro. Obviamente, né? Ah, mas assim, de uma simplicidade, sabe? Você nota que a pessoa ela é simples no seu coração, pela sua vida com Cristo. Enquanto isso, você vê um camarada que sobe um pouquinho no trabalho, já compra um carrinho melhor, né? Ele continua pobre, mas ele vai ostentar. É isso. As pessoas elas não conseguem perceber que dinheiro, propriedade, o trabalho, não é o mal em si. O mal está no coração do homem e os usos que ele faz disso. Se ele faz para a glória de Deus e para o enaltecimento de Cristo, e se ele faz sabendo que deve estar em Cristo Jesus, tranquilo. Agora, se ele começa a criar essas dicotomias, né? Trabalho secular, não sei o quê, olha, cuidado, meu irmão. Ixi, fulano, ó, só quer ser. Comprou ali um terreno, tá? É difícil, né? Mas, infelizmente, isso está muito engendrado no coração e na mente de alguns evangélicos brasileiros, sim, você tem razão. Você falou aí da questão de herança, né? De deixar a herança. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Que o homem de bem, ele deixa herança para os filhos dos filhos, né? Então, é muito esquisito você ver um crente defendendo isso, né? Que você não pode deixar, ou você dizendo que você que lutou para ter aquilo, então o filho não deve. Eu já ouvi várias vezes isso. Que o filho ele não deve herdar aquilo porque não foi ele que trabalhou para isso, abandonando essa ideia de herança, né? Quando na verdade um crente, quando ele entende o que é o trabalho e como o fruto do seu trabalho é abençoado, ele vai ensinar o seu filho a trabalhar naquilo que ele, né, que é a vocação dele, que pode ser aquilo que era sua ou não, né, e a administrar esses bens. Eu acho que o Catecismo Maior é muito feliz quando ele fala sobre isso, né, sobre a questão da mordomia, né, de nós sermos bons administradores daquilo que o Senhor nos concede, porque essa é outra ideia errada que a gente tem, né, de que é o Senhor quem faz o rico, né, e é o Senhor quem faz o pobre, né. Você pode conhecer pessoas que são duas pessoas que são tão brilhantes, uma quanto a outra, na mesma área, uma enriquece e a outra não. Sim, Os dois são diligentes, os dois são bons no que fazem, né? E às vezes a gente esquece disso, né? Que é o Senhor quem dá a riqueza. é. Tudo provém de Deus. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: a riqueza pode ser manifestação da bênção de Deus graciosa ou juízo. Verdade. Eu conheço muitas famílias que enriqueceram e que hoje vivem uma vida de miserabilidade. Quer dizer, é Sim. juízo do Senhor Deus, porque não é a questão de ter ou não ter, mas é Aham, o coração. Como a aham. pobreza também. A pobreza pode ser juízo de Deus, como pode ser bênção de Deus. Ou Verdade. seja, é dessa maneira que o cristão deve pensar. Ele não deve ser contaminado por essas ideologias, sejam de que ordem for, mas ele deve pensar na soberania de Deus e de que maneira ele deve, em Cristo, se apresentar diante do Pai das Misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, às vezes a pessoa associa riqueza à bênção, pobreza à maldição, não é? Ou a juízo. Não, pode ser o Sim. contrário também. Né? Aham, aham. A pobreza pode ser bênção de Deus e a riqueza pode ser juízo de Deus. Deus entrega a pessoa a si mesma e ela vai embora, né? E se estrepa toda, se arrebenta toda com a riqueza. Verdade. Eu estava lendo esse livrinho aqui, Santos no Mundo, que fala um pouquinho sobre a visão dos nossos pais puritanos, né, a respeito de vários assuntos, né? E no capítulo que ele fala sobre dinheiro, eu achei muito interessante. Ele fala assim, citando William Perkins: labor diligente numa vocação principal
pela qual uma pessoa provê as coisas necessárias para si e para aqueles que dele dependem. Está dizendo que Cristo não proibiu isso de jeito nenhum. A fruição e posse de bens e riquezas, pois estas são bênção de Deus quando são bem usadas. O ajuntar e amontoar tesouros não é simplesmente proibido, pois a palavra de Deus o permite, num certo sentido. E aí o autor do livro continua: os puritanos não sentiam culpa com relação a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro era uma forma de mordomia. Aí eles vão citar Richard Baxter, que dizia assim: se Deus mostrar-lhe um meio pelo qual você possa legalmente ganhar mais do que por outro meio, sem prejuízo à sua alma ou a qualquer outra coisa, se você o recusa e escolhe o meio menos lucrativo, você cruza uma das fronteiras do seu chamado e recusa-se a ser mordomo de Deus. Olha que incrível, né? A visão Sim. dele. Né? É Quer dizer, como eu você... falo, é o estado do coração. É isso que Sim. as pessoas não entendem, é como está o meu coração. Você vai ver na Escritura Sagrada pessoas riquíssimas e que são servas de Deus. Você vai ver pessoas pobrérrimas e que são servas de Deus. Então eu não posso, é aquilo que eu falo. E aí você, agora o problema é quando você atribui, você acha que ser santo é você ganhar menos, é você ter uma casa pobre, é você, sabe? Isso não vem da Escritura Sagrada. Isso não vem da lei de Deus. O Senhor Deus, ele deixa muito claro que todas as coisas vêm dele. Tudo, tudo para nós, seus filhos, vem dele. Né? E não é só riqueza ou trabalho, mas filhos, a fé que temos, né? Nós cremos no Senhor, vem dele, tudo vem dele. Então, o que os nossos pais puritanos enfatizavam muito é isso, é mordomia. Como é que você vai se tornar mordomo? Eu tenho um presbítero muito querido, né, um puritano muito joia. Só lamento porque ele teve que mudar daqui para Manaus, mas ele trabalha na empresa de energia. Começou com aquele call center, né? E aí naquela época ele se desdobrou e começou a estudar tal. E hoje ele é o número 2, né, dessa grande empresa que abarca todo o Amazonas e toda Roraima e vai abarcar agora um outro estado também. Ele é o número 2, né? Tem o dono e ele é o 2. E assim, Deus tem abençoado muito, muito a vida dele em termos financeiros, né? Ele hoje tem uma condição financeira muito grande. Mas é tão interessante quando ele vem aqui, a gente sai e a gente vai para uma pracinha ali, bota umas cadeiras, lá ao lado da Moca, né? Da Moca ali, a gente bota umas cadeirinhas e tal. E ele, assim, em lágrimas, chorando, dizendo assim: Pastor, como Deus é bom, porque eu tenho tantas mil famílias, sabe, que trabalham debaixo da minha autoridade. E é tão bom poder auxiliar, sabe, pessoa por pessoa. Ele é muito paciente e ele ouve as pessoas, né? Recentemente agora, aí ele veio aqui e a filha uma pessoa assim, sabe, ele é eletricista, ele é peão que vai na rua, começou a fazer um curso, né, na área da saúde, ele não tem condições de pagar, ele, sabe, do alto do seu cargo, foi lá na faculdade, se desdobrou para ver se aumentava um pouquinho mais o salário dele, sabe? E ele conta isso, sabe? Chorando, dizendo assim: Pastor, eu não mereço isso, sabe? Eu não mereço o lugar onde o Senhor Deus me colocou. Mas eu tenho noção de todas estas famílias, principalmente as famílias irmãs, as famílias da fé, né? Não importando, obviamente, se são reformadas ou evangelicais, né? Como eu disse, ele é um cara muito, muito, muito firme na doutrina puritana, é uma preciosa, é um presbítero. Mas assim, é isso, né? Ele se vê nessa situação e ele aproveita Sim. isso, ele aproveita Aham. as oportunidades, porque ele sabe que se o Senhor Deus o está colocando nessa condição, é para ser um canal de bênção, de misericórdia de Deus para muitas famílias, que se tivesse no lugar dele um ímpio, poderia não estar Aham. passando pelo que passam, né? É Exatamente. simples assim, é muito Exatamente. simples. Agora, me diz aí, Alfredo, por que será que esses movimentos de esquerda falam tão mal de propriedade privada, recriminam propriedade privada, falam de
que todos têm que ser iguais, né? Que só tem muito pobre porque tem muito rico, a desigualdade, a desigualdade, a desigualdade. E os líderes são sempre milionários. Me explica essa matemática que eu não entendo. Então, isso é uma coisa perceptível, né? Você leu a pergunta 141, na pergunta 142 diz assim, quais são os pecados proibidos no oitavo mandamento? Aí tem uma parte onde o nosso catecismo vai mostrar que é pecado você agir como um aproveitador, né? Porque isso é roubar, isso é furtar, tá? Diretamente ligado ao oitavo mandamento. E diz assim, ó, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence ou de nos enriquecer a nós mesmos. Isso daí mostra a forma como esse movimento de esquerda quebra esse mandamento e é um engodo. Eu vou dar só um exemplozinho para você, Simone, bem pequenininho. Tem um cara chamado Reinaldo Sánchez. Esse cara, ele foi 17 anos guarda-costa do Fidel Castro. Ele conviveu 17 anos com ele. Depois ele se aposentou, ele começou a ter um papo meio estranho, aí foi preso e fugiu para Miami. Esse cara escreveu um livro chamado A Vida Secreta de Fidel. E Uau! nesse livro, uma frase que ele utiliza, que ele usa no livro, é assim, ó: ao contrário do que dizem, Fidel nunca renunciou às comodidades capitalistas ou escolheu viver na austeridade. E aí ele vai, com documentos, dizer que a riqueza de propriedade de Fidel Castro e sua família era de 900 milhões de dólares. Uau! Isso hoje dá a bagatela de 5 bilhões de reais. O Fidel Castro ele tinha uma ilha chamada Cayo Piedra. Nessa ilha, ele tinha um aquário de golfinhos, ele tinha salões para carros antigos, e o próprio Sanches, ele dá a localização do GPS. Ele fala, vai lá, bota o Google Earth, você vai ver lá, porque a Cuba não tem tecnologia para disfarçar, você vai ver lá a propriedade do cara. É Uau! uma ilha onde ele construiu de uma ilha para outra uma passagem. Isso custou milhões de dólares. Ele construiu, então você vai para. É paradisíaco. Agora você imagina um cara que foi líder de uma revolução, falando sobre igualitarismo, mas tem aí 900 milhões de dotinha, né? Já morreu. Você vai ver o Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ele foi filmado num restaurante na Turquia, onde comer um carneirinho de um cara lá bizarro, lá esquisito, mas é um cara muito rico também, muito famoso. Ele pagou cerca de US$ 1.200 para um jantar, para ele e a esposa. Só os dois, US$ 1.200. Enquanto na Venezuela, as pessoas estão comendo literalmente lixo, né? Não sei os que estão nos assistindo, mas eu moro aqui na fronteira com a Venezuela. Lá eles comem lixo. E ele tem, portanto, essa desenvoltura. Uma foto que ficou assim bastante emblemática foi a foto de uma das filhas do Hugo Chávez, sabe? Com um leque de notas de US$ 100. Ela mora em Miami, numa big de uma propriedade. Você descobre, por exemplo, quando cai o regime na União Soviética, os muitos ricaços que estavam ligados ao Partido Comunista. Então, veja, a, quando o nosso catecismo fala que o oitavo mandamento também traz essa proibição de você se aproveitar, de você Sim. enganar as pessoas, de você tomar delas a sua riqueza, a sua propriedade, quando olhamos para a história de todo o movimento socialista, principalmente no século passado, e que permanecem até hoje, nós vamos descobrir isso. Na Coreia do Norte, o Batatinha lá, né? Parece um porquinho, né? O Kim Jong-un, ele é gordo, né? É que nem o Maduro na Venezuela. Todo mundo magermo e ele gordo, né? Já É meio tipo coreano incrível. lá. Ora, enquanto ele é gordinho, né? E ele tem vários palácios, ele tem comida de primeira, comida importada, ele importa a comida que ele come, você vai encontrar
Dados não são comprovados, é preciso que eu diga isso, né? Até como historiador, não são comprovados, mas dados muito significativos de pessoas que comiam carne humana. Então a pessoa morria, já morreu mesmo, então enterra só os ossos, descarna e vamos comer porque nós não temos comida. Enquanto isso, o cara está no palácio dele comendo. Essa é a prática socialista. Quando nós olhamos para o Brasil, ao longo desses anos todos de governo de PT, a gente viu isso, a gente percebe isso. Quais foram os grupos sociais mais privilegiados, né? Os grandes empresários, né? Milhões de dólares repassados para ele por bancos ou por outros, enfim, está aí a Lava Jato para quem quiser perscrutar e pesquisar. É exatamente isso. Esse movimento socialista é isso, sabe? É capitalismo para mim, socialismo para você. É iPhone para mim e para É você isso. telefone de manivela. É isso. É fique em casa para você e vamos para a praia, vamos para as Maldivas com a minha família, né? Para Miami, né? Para É Miami. para Miami, né? Senhor governador, para Miami. Então, aí a gente percebe muito claramente quando você olha para. Até que mesmo no Brasil, né? Isso que você falou, né? Do socialista de iPhone. Né? Então, você que é professora universitária, você deve ver muito isso. Né? Dentro das universidades, eles reclamando das diferenças sociais, reclamando, falando que o esquerdismo é que deve imperar, que deve se dividir tudo, com os seus salários bons, fixos, né? Sendo pagos direitinho, podendo tirar férias, podendo viajar. Então, essa ideia é uma coisa que revolta a gente quando a gente olha. E revolta a gente quando as pessoas não conseguem enxergar isso. Que o que eles pregam é mentira. O que eles pregam é para nós vivermos, né? É para o povo viver. Não para eles, né? Os idealizadores. Basta você ver artista brasileiro. Artista brasileiro é uma imagem fantástica disso que eu estou falando, né? De pregar uma ideologia e de viver na sua prática de vida algo totalmente diferente. Sem dúvida nenhuma. Você vai. Essa, sabe, essa postura por parte dessa classe média alta, desses burgueses, né? Desses burgueses que querem viver a sua burguesia, querem viver o seu capitalismo, empurrar o socialismo para os demais. É como nós falamos já faz tempo, mas eu estou com boa memória. A gente falou numa dessas lives passadas, não é? Que é aquela sensação que são as três sensações falsas que o socialismo passa, né? A primeira é de uma intelectualidade, então, para ser intelectual eu tenho que ser socialista, né? Então, Aham, as universidades. aham. Segundo, uma liberdade falsa, então, para eu ter uma liberalidade, beleza, então o socialismo me promove isso. E o terceiro, que é a moral socialista, quer dizer, ela traz um discurso moralista, moralizante. É por isso que esses riquinhos da Barra da Tijuca eles são socialistas, esses artistinhas de Aham. televisão, eles são porque é uma questão moral. Como ele é constrangido pelo que ele tem, pela sua propriedade, então ele vai lutar pelos outros, mas não com o seu, né? Com o do Estado, o dinheiro do Estado, que é o dinheiro É lindo isso. provindo. Exatamente. É lindo, é lindo. Agora, é impressionante porque até mesmo essas pessoas elas são induzidas a isso. Tem um cara chamado Yuri Bezmenov. Ele foi da KGB na União Soviética, depois ele abandonou, fugiu da União Soviética e foi para o Canadá. Eu acho que ele já é falecido. E ele tem várias entrevistas onde ele fala sobre esses movimentos de artista, de estudante, de filhinho de papai, etc. e tal. E ele diz uma coisa reveladora. Ele diz o seguinte: não, mas isso é proposital. O Partido Comunista Soviético ele financiava esse tipo de coisa, porque ele sabia que essas pessoas elas influenciam a sociedade, né? Muito naquilo também que os frankfurtianos disseram, que o próprio Antônio Gramsci disse, eles influenciam a sociedade. Para nós é importante.
Então, eles não têm noção, ele não usou essas palavras, claro, mas eu estou só parafraseando, são Nutelinha, sabe? Assim, é riquinho, piscina, mora em Paris, mora em Nova York, mora na Califórnia, né? E ali esbravejando, vociferando contra. Então, ele disse, essas pessoas eram importantes para o partido, e o partido as chamava de idiotas. Idiotas úteis. Isso foi ele quem disse. Se você não acredita, vá, coloque Yuri Bezmenov e veja o que ele está dizendo lá. E aí o cara que estava entrevistando perguntou assim, Yuri, e quando, dentro do projeto comunista, caso vocês tomassem de assalto com a ajuda dessas pessoas, tomassem o país, tomar e prende todo mundo, pai, agora partido único e tal. O que vocês faziam com essas pessoas? Elas assumiriam cargos importantes? Ele disse, de jeito nenhum. Dentro do projeto soviético, essas seriam as primeiras pessoas, olha só o que ele diz, hein? As primeiras pessoas a serem fuziladas. E aí o cara perguntou, mas como se eles lutaram? Ele, sim, mas eles são reclamões, eles são mimados. Então eles atrapalhariam o São processo usados apenas. revolucionário. Eles são utilizados como massa de Uhum. manobra para a entrada do pensamento. Uma vez instalado, eles vão atrapalhar. Ai, não, mas que isso, partido único? Ai, cadê a democracia? Então já mata logo todo mundo, né? Já como exemplo, e segue para frente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que essa burguesia, sabe? Essa burguesia egoísta, essa burguesia que não está disposta a dar um centavo do seu dinheiro para ajudar quem efetivamente precisa, ela não quer dividir a riqueza dela com ninguém. O que ela quer, na verdade, é manter o seu status, manter a sua condição, mas para aliviar esse problema moral criado pelo socialismo, porque ele tem propriedade privada, ele tem um iate, que é um estádio de futebol, ele tem um navio, ele tem um jato particular, então isso afeta a ele. Ah, não, então eu tenho que lutar por aquilo que é certo. Então, embora eu seja proprietário de muitas riquezas, mas eu vou lutar pelo igualitarismo, eu vou lutar para que tenhamos um país mais justo, né? E cria, então, todos aqueles clichês que são clichês da esquerda, que são absolutamente esvaziados de sentido, como justiça social, injustiça social, enfim. É exatamente isso que acontece. Entende? Então, essas pessoas, elas são, de certa forma, manietadas. Eu não estou dizendo que todas elas vivem nessa condição. Não estou dizendo que todas elas são ingênuas, ou claro que você tem mau caráter aí no meio. Né? Basta você olhar o movimento de esquerda atual no Brasil e você vai ver alguns que são cérebro. Eles dizem mesmo, não, nós temos que tomar o poder. Nós Aham. temos que, sabe? Agora tem aquele outro, né, que fica, é um youtuber, né, que tá lá e olha, gente, não porque, porque nazista, porque fascista, porque, então repete apenas a narrativa, Sim. ele não sabe absolutamente nada. E aí você percebe qual é o grande conflito dessas pessoas? Porque ela é proprietária, ela usufrui das benesses do capitalismo, ela tem o conforto daquilo que as tecnologias promoveram, mas aquilo para ela não, eu preciso ter uma válvula de escape. E aí faz isto. E aí nós temos você que é uma bela carioca, né? Mora aí na Califórnia brasileira, não é? Então você vê isso muito, sobretudo aí, sabe? Esse narcisismo, e esse discurso que você sabe. Aí, por exemplo, o camarada fala, fica em casa, mas ele vai praticar esporte toda semana. Uhum. Fica em casa, mas eu vou para Miami. Fica em casa. Aí o ficar em casa é para uma pessoa me permita, Simone, usar o seu padrão, né? Que é um padrão de classe média ali num bairro. Aí, já pensou ser enclausurada dentro de casa com seu esposo, seus pais, sem poder sair, enquanto que o outro está, né, passeando, vai para o iate, vou para o iate, pega o carro, sai escondido, entra no iate e vai E embora, né? sem poder ir trabalhar, né, Alfredo? Sem poder trabalhar. Aqui no Rio, por exemplo, a gente passou por um outro lockdown agora, e aos poucos a prefeitura está abrindo, né? Já abriu shopping, academia, já está tudo aberto, mas ambulante, não. Porque ambulante vai fazer com que a doença
né, se prolifere absurdamente. A academia, não. Né? O shopping, não. Então, você vê que as pessoas que estão sendo mais massacradas nisso são as pessoas que precisam trabalhar, né? Mas Que é isso que, precisam... mas é isso que o socialismo faz. O socialismo ele massacra os pobres e empobrece aqueles que estão num patamar maior. Aham. Ele não consegue soerguer as pessoas à riqueza. Eles baixam todos a uma condição de pobreza. Todos Todo menos país onde eles, né? a última grande aventura de aplicação desse processo foi a Venezuela. Está aí a situação, né? É difícil. Agora, é óbvio, né? Porque um outro grande problema que nós encontramos dentro do socialismo quanto ao roubo é o roubo da alma. Sabe? O roubo mais triste que existe é quando o socialismo ele rouba a alma da pessoa, rouba o coração dela, rouba a mente dela. Você vê, por exemplo, um jovem que vai para a universidade fazer um curso e ele está muito bem intencionado, ele conhece, né, as questões da escritura sagrada e tudo, chega lá, e se ele de fato não estiver fortalecido no Senhor, sabe, na visão da soberania de Deus, e olhar para o mundo pelo olhar das escrituras sagradas, ele terá o seu coração roubado. E essas pessoas, professores que são marxistas, que são esquerdistas, eles são de fato ladrões. Eles roubam essa alma, eles roubam esse coração. E esse talvez seja o roubo mais triste que existe. Porque eles trazem essas pessoas para uma condição e os abandonam. Agora fica lá, você é Sim, militante, né? Aí se vira sim, aí. Eu estou com meu carrinho na minha garagem, estou com meu sim. salário, né? Você Uhum. aí se vira. Eu tenho visto ao longo desses 26 anos, eu acho, não sei, na universidade, eu tenho visto isso. Todo esse processo, ele é repetitivo. O jovenzinho entra ali no afã de aprender, discutir, e sai, mas assim, sai sabe, uma coisa. Sabe, você olha e diz assim, caramba, como é que a pessoa chega a esse nível físico, mental, da alma? E tudo isso, por que ocorre? Porque ele foi absorvido por tentáculos que sugaram tudo dele, sabe? E lhe é roubado. E eu estou me referindo, pessoal, a pessoas que vêm de igrejas. Eu não estou falando Sim, indistintamente. Estou falando sim, do seu filho que vai entrar na universidade. Estou falando do seu sim. irmão, da sua irmã, né? Enfim, do seu sobrinho, que entra lá e aí, obviamente, e infelizmente não foram consolidados na escritura sagrada para Sim. dizer não, sabe? Se recusar ao longo dos 4 anos que ele passar na universidade usar a palavra natureza. Natureza não existe. O que existe é criação, porque natureza vem de um processo natural. Uhum. Existe naturalidade, mas o termo natureza é um termo criado como afronta ao Criador. Não, não foi ele que criou, né? Ela surgiu sozinha. Sim. E ele se recusar na sala de aula, seja de biologia ou qualquer outra coisa, porque a criação não, religião aqui. Não, religião sim. É assim que eu vejo, é assim, a minha visão de mundo é esta, eu não mudo, Uhum. sabe? Se impor pela escritura sagrada. Agora, o problema é que vai lá, não é? Houve essa sedução, como eu falei, né, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral e do ponto de vista da liberalidade, da liberdade, se encanta com aquilo e tenta ajustar essa visão com a visão da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada já ficou. Você conhece muito bem um exemplo que eu sempre dou quando dou palestras, né? Uma jarra de leite de 3 litros sobre a mesa. Quando você pega a jarra de leite para colocar na sua xícara, tem uma mosca boiando. Aí, aí Oreb chega lá, não, meu amor, tira a mosca. Olha o tamanho da mosca, olha o tamanho da jarra. Mosquinha de nada. Você vai tomar? Que nada. Não, joga fora. Isso aí eu não tomo mais, não. É exatamente isso. Você pode ser essa jarra de 3 litros quanto ao seu coração. Se uma mosca pequenininha, né, entrar, ela vai exercer domínio sobre tudo. A sua percepção não será mais a percepção da Escritura. A Escritura se submete à percepção ideológica.
Então, para mim, Simone, como nós estamos falando de oitavo mandamento, para mim o roubo mais triste que existe, dentre os outros, dentre os demais, é esse, é o roubo da alma. Eles roubam a propriedade privada, eles roubam a dignidade do trabalho, eles roubam as diferenças que, obviamente, são peculiares a qualquer sociedade humana. Eu não sou igual ao meu irmão, Vicente. Não sou Uhum, igual. Somos irmãos, mas não somos iguais. Não uhum. existe isso. Não existe igualdade. Não é impossível isso, né? E para além disso, além desse roubo de propriedades, em nome desse igualitarismo, além de roubar tudo e ter o alvo de espoliar a propriedade dos outros, espoliam e roubam aquilo que, para mim, é muito triste, sabe? Contemplar nas universidades, que é o roubo da alma, o roubo do coração. Alfredo, como é que a gente pode é, treinar, então, os nossos jovens, os nossos filhos, para entrar na universidade? Como é que a gente pode ajudá-los, né, durante toda a vida? E nós, como igreja também, não só como pais, mas como igreja, como é que a gente pode ajudá-los a entrar na universidade e perceber essas coisas? Porque às vezes a impressão que eu tenho, às vezes eu ouço mães falando isso. Ah, a minha filha era um doce de menina, era uma menina crente. Já ouvi essa história várias vezes. E aí ele entrou na universidade, em 3 meses, virou a cabeça, né? Então, quando eu ouço isso, me dá a sensação de que nós não estamos trabalhando, né, enquanto pais e enquanto igreja também, né? Nós não temos falado disso. Então, sobre como, por exemplo, o esquerdismo quebra todos os mandamentos, né? A gente não tem exposto isso para os nossos filhos. Você concorda com isso? Olha só, sim, claro. E explicando sobre essa questão, o Kant dizia que todo ser humano ele é movido pelo que ele chamou de Weltanschauung, né? Uma expressão em alemão que significa mais ou menos como visão de mundo, cosmovisão, né? Seria isso, advém dele. O grande problema é este. Quando nós compartimentamos a nossa visão, aquilo que eu disse, não é? Pegamos um ponto aqui, fazemos do todo, mais outro ponto ali. Sendo bem prático, eu diria o seguinte: nós devemos, primeiro, ensinar os nossos filhos a estudarem a Escritura Sagrada. E Uhum. ao lado da Escritura Sagrada, as fiéis interpretações, que são os símbolos de fé, tem que ensinar os símbolos de fé para suas crianças e seus jovens. Ir lá para o catecismo, já que que é uma coisa um pouco mais enxuta, vai para o breve catecismo, que o breve catecismo é para as crianças daquela época, né? Hoje É, adulto lê e não entende. é Mas é verdade. estudar primeiro, é mergulhar, conhecer os nossos símbolos de fé. É impressionante, né? Aqui nós temos, enfatizamos muito a questão dos símbolos de fé, e algumas pessoas que vêm de outras igrejas falam assim, pastor, eu não tinha noção de quão simples são esses símbolos de fé. Quando me falava, eu pensava que era aquela linguagem e tal. Gente, é do meu dia a dia. Eu falei, exatamente. E ali você tem o suporte. Com isso, você pode também ter boas leituras. Nós temos vários autores, como David Koyzis, Abraham Kuyper, Hermann Doiver, Johannes Althusius. Nós temos uma série, o Guilhermo Groen van Priesterher. A gente tem vários autores que vão exatamente levar-nos a essa visão, né, de termos uma cosmovisão da Escritura Sagrada. Os crentes, eles precisam entender que tudo que ele olha, tudo que entra pelos seus olhos e vai à sua mente, tem que estar dentro da grande estrutura da Escritura Sagrada. Verdade. Criação, queda, redenção, consumação. E onde é que está o pecado? O pecado é quando eu não sei discernir. E aí, por falta de discernimento, eu coloco um ponto ideológico, humano, carnal, sabe? De uma ideologia política, econômica, filosófica na redenção. Não, Uhum. isso aqui vai, olha, ai, é libertador, gente. Tá entendendo? É esse o ponto. Agora, quando ele tem a visão clara, né, do que é a criação,
as consequências da queda, a redenção em Cristo, Uhum. acabou. Ele é fortalecido sem dúvida nenhuma. Então, como eu diria, Escritura Sagrada, com o auxílio dos nossos símbolos de fé e bons livros já traduzidos em português para consolidar uma cosmovisão bíblica, né? E no nosso caso, mais em particular, uma cosmovisão bíblico-reformada. Joia. E para terminar, Alfredo, a nossa hora já está se esgotando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da propriedade privada, né, que o oitavo mandamento defende e os pensamentos socialistas ou de esquerda abominam, e o porte de armas. Porte de armas é uma questão, para mim, moral. Quando você retira do cidadão a possibilidade dele se defender. E de defender sua A, a, propriedade, né? sim, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. A propriedade, a sua propriedade, a sua vida, a sua família, né, que são dádivas do Senhor Deus. O Estado, ele não é onipresente. Ainda que seja um Estado que está dentro da sua esfera, ele não é onipresente. Ele não vai estar 24 horas, vai ter um policial 24 horas te seguindo de binóculo, não é? Então, quando você retira o porte de armas, você está tirando uma prática extremamente comum na pessoa humana, que é se defender. Por isso que o desarmamento é um problema moral. É moral. E é uma Porque pauta da você faz com esquerda, que a pessoa. Não, totalmente. total. Se você quer saber, Simone, por que que existe desarmamento, leia Hitler e os Desarmamentos. É um livro que vai mostrar. Um dos grandes idealizadores do desarmamento foram não somente os comunistas, mas também os nazistas. Tá? O objetivo é simples: você tira as armas do povo, porque aí esse povo não pode se insurgir contra um governo tirano. É simples Uhum, assim. Aí eles vêm lá com canhão, com tudo, eu vou com pau, pedra. uhum, Essa é a lógica. Está uhum. lá, isso está muito claro. É por isso que retiram as armas. É por isso que no Brasil, na época, houve um plebiscito e a maioria disse queremos armas. Aí o Aham, governo foi lá e retirou. E aham. aí você retira a possibilidade dessa pessoa de defender a sua família, defender a sua casa, defender a sua propriedade e defender a si mesmo. Isso aí é público e notório. A ideologia mentirosa é que é pela paz, é porque veja Ah, bem, ah, etc e tal. É engraçado porque retiraram as armas, mas continuam matando a faca, continuam matando a paulada. Isso não faz, continua matando do mesmo jeito. aham. Portanto, quando se pensa nessa questão de propriedade privada, não é? E o direito que a pessoa, isso é um direito que a pessoa tem de Que Deus deu, defender, né? e você retira, você cerceia essa pessoa fica à mercê, totalmente à mercê. E eu não estou falando só dos fascínoros e bandidos, não. Fica à Uhum. mercê de um governo que pode se tiranizar e ele não tem nada o que fazer. Vai fazer, como é que ele vai à luta? Não tem como, entende? É claro que isso demanda sobre desobediência civil, que os nossos pais puritanos deixaram muito bem claro sobre como agir. Pode ser assunto para uma outra live, não é? Aham. Mas, assim, pensando nisto, né? Na possibilidade que você tem de defender e defender os seus e defender a si mesmo e a sua propriedade. Por isso eu digo, Simone, desarmamento é uma ação abominável do ponto de vista moral. Ou seja, desarmamento é imoral, sem dúvida nenhuma. Legal. Isso aí. É Valeu, interessante, é Alfredo. interessante Ah, rapidinho, né? Os nossos pais puritanos, quando iam para os cultos, todos eram incentivados a levar armas, mas os diáconos eram obrigados a estar armados, né? Você sabe disso, né? aham. Porque, mas eles todos eram incentivados porque saía com a sua família das fazendas, né? E lá também, né? Então, enquanto hoje o diácono, sei lá, não tem nada, né? Naquela época estava tudo lá com o seu bacamarte, com sua Aham. espingarda, né? Ora, né? Tem Quem é coisa que melhor dizia? do que Quem é isso? que dizia? Confie no Senhor, mantenha-se orando, mas mantenha sua pólvora seca. É, Né? É
É isso aí. Horário e atilabutare. Exatamente, exatamente. É isso aí. Então aí você vê, né, como que o pensamento de esquerda ele vem com um monte de mentira, né, Alfredo? É Sim, mentira do começo ao fim e com um objetivo muito claro. exato, O exato, objetivo é muito exato. claro, né? Que é dominar. Quando descobrimos a base, sabe, o fulcro, o eixo central, desmonta tudo, tudo cai por terra. É por isso que eu digo que o pensamento de esquerda, algumas pessoas dizem assim: ah, não, mas o pensamento de esquerda tem coisa bacana. Que tem nada. Porque você tem que olhar o todo, você não tem que Aham. olhar. Porque se você defende um ponto, você está correndo o risco de trazer outros, o kit inteiro. Não. O que é bom está na Escritura Sagrada. É o que ela fala, porque é a revelação de Deus. Não é uma construção carnal, pecaminosa e satânica, mas é algo que vem do Senhor para nós. Então, tudo que existe de bom vem de onde? Do Pai das Luzes. É das O luzes. resto é ideologia. Agora vamos lá, Alfredo. Você, como historiador, pode ser que conheça algum lugar onde esse pensamento foi colocado em prática e deu certo. Não é possível. Tem que ter. Um lugar onde todos agora ganham igual, todos vivem bem. Tem algum lugar, professor Alfredo, Tem, que isso Coreia do deu Norte, é um certo? paraíso. Vá para lá, comunista, né? Vá para lá, Cuba? socialista. Vá para Cuba? Cuba. Venezuela? Não Exatamente, é? né? É. Óbvio que não. E esse é o grande. Tem um livro de um cara chamado Lyle Rossiter, né? Ele fala a mente esquerdista, né? The Liberal Mind, onde ele tem uma tese dizendo que essa mentalidade esquerdista, o livro é maravilhoso. Ele vai dizer que isso é uma doença. E um dos pontos que ele coloca é esse. Ele diz assim, gente, um sistema que não deu certo em lugar nenhum não dá certo. E já está provado que não dá. Mas tem essa força toda mundial entre intelectuais, estudantes, etc. Assustador, né? E isso só pode ser classificado como uma doença. Ele coloca isso. Achei interessante. Assustador. Sem dúvida. Beleza, Alfredo. Muito bom, muito esclarecedor, né? Te agradeço muito achar um tempo aí na tua agenda apertada. Vamos continuar, né? Vamos terminar, vamos ver se a gente Vamos. termina, A gente né? pode tentar Faltando fazer uma então por semana, né? Para a gente terminar o essa série. dia. Pode ser semana que Pronto. vem, tudo. Uhum. Pode ser. Vamos Valeu, marcar. Alfredo. Obrigada. Tchau, Obrigada, querida. gente. Um abraço.